Perspectiva para o meu futuro é ter qualidade de vida. Um segura a mão do outro e todos crescem. Então, se você fizer todo dia um pouquinho, você também vai conseguir. Se você tem fé no futuro, tenha força no presente e venha fazer esse negócio junto com a gente. O sonho, ele não é perseguido, ele é atraído. Então, se você está em movimento, não tem como você não se desenvolver no negócio. Se realmente você tem sonhos, você com certeza você vai conhecer o sistema Águia Dourada. Então você nasceu, você é obrigado a vencer. Entendeu? Então, quem surfar essa onda, quem estiver antenado dentro desse processo, meu irmão, você vai crescer muito. E eu disse, cara, isso aqui é surreal. Mas quem pega esse negócio junto com o sistema Águia Dourada é sensacional. Tem muita coisa boa para ser vivida desse negócio. Aqui dentro, participou do sistema, não tem como dar errado. A idade faz a diferença. Então o sistema Águia Dourada, ele começa a abrir um novo horizonte de mentalidade. Eu falei, então essa é a oportunidade que eu estava precisando na minha vida. É isso aí. Olha só, começando mais um podcast Voando Alto no sistema Águia Dourada. Você acabou de chegar nesse vídeo? Primeiro, se você ainda não é inscrito aqui no canal Adriano Aristides, então se inscreve, clica lá, é super fácil, não custa nada, clicou, entendeu? E aí você clica também no sininho, porque aí você vai receber todos os vídeos que for colocado aqui no canal, você já recebe em primeira mão. Olha só, hoje eu estou com esse casal maravilhoso. Adriano, por que você está fazendo esse negócio? É porque é mesmo, entendeu? Na verdade, vocês vão entender agora ao longo desse podcast. Aqui na minha frente está Osmar e Francinalva, né? Osmar França e Francinalva. Esse casal é nada mais, nada menos do que a minha linha ascendente. São meus uplines. Né? Minha linha ascendente, ou seja, foi quem ascendeu, tá? Para que eu e minha esposa, Josiclésia, viemos para esse negócio. Então, eles são responsáveis por... Ai, meu Deus do céu. Você não tem noção, né? O que é que esse casal aqui é responsável por ter iniciado o negócio, ter tido a visão e aí ter expandido para nós, né? Eu que sou Adriano, minha esposa Josiclésia, que é sobrinha da Maria Francinalva. E hoje nós estamos aqui nesse podcast que, sabe, meia horinha não vai dar para a gente conversar tudo. Mas, claro, é um momento e vamos aproveitar. Primeiro, muito obrigado, Osmar e Nalva, não só por ser parte da família, mas também por ser nossa linha ascendente de nenhum negócio que transforma vidas e transformou nossa vida e a vida de milhares de outras pessoas. O sistema Águia Dourada é grato eternamente por vocês terem tomado essa decisão um dia. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. Eu fico sem saber nem o que dizer de perguntas e coisa e tal, mas vamos desenrolar aqui. Sejam muito bem-vindos aqui no podcast Águia Dourada. Obrigada, Adriano. Primeiramente, essas palavras que você falou aí, nós queremos retribuir. Sinta-se também como se a gente tivesse falado tudo. Para o Adriano aqui, ele sempre foi uma referência para nós. Apesar de nós, como ele falou aí, ser a linha ascendente, mas nós aprendemos com ele muito. Experiência de vida, isso em todos os aspectos da vida. Familiar, profissional e também em todas as outras qualidades, como empatia, amor. Então, isso é uma referência para nós no negócio e na família também. Nós somos muito gratos por isso. Sempre a gente pedia, né, a Deus para poder ter uma oportunidade de compartilhar o que nós temos, o pouco que temos, para com as pessoas. E nós tivemos esse privilégio de conhecer Clécia, a gente já conhecia, né, familiar, mas também de conhecer você. E aí a primeira pessoa que a gente pensou, devido à circunstância em que se encontravam, foi vocês para o negócio. Uau, grato. E aí, Francinalva, tia Nalva, né? Então, repetir vai virar clichê, né? Com certeza. Mas muito grato, né, de estar aqui. É sempre bom estar do seu lado, né? Uma pessoa com idade bem menos que a nossa, mas com uma vivência muito grande. Só agradecer, né? Por esse momento, com toda certeza, né? E, como sempre, você nos faz até viver momentos que a gente nem imagina, né?
E quando, já que Mazinho tocou nesse assunto, né, da grande oportunidade que nos uniu como família, no negócio, só agradecer realmente. Muito, muito grata. Que legal. Mas fala aí então pra gente como foi, né? O pessoal quer saber, né? Como foi esse início, né? Porque vocês são os nossos upline, linha ascendente, então como foi que vocês tomaram essa decisão, né? Muita gente que tá assistindo que tá no estágio de conhecimento, que não tomou a decisão ainda, e até pessoas que já um dia fizeram parte desse negócio, mas por algum motivo deram um stand-by, né? E está aí pensando em retornar e ouvir depoimentos, assim, né? Tempo de vocês no negócio, fala aí como tudo isso, né? Quanto tempo vocês têm, como foi a chegada de vocês, por que vocês fizeram, o que é que vocês faziam antes disso, ou faz ainda alguma outra coisa, enfim. É isso que a gente quer saber aqui. Manda brasa. Ok, então, eu vim do ramo do comércio, né? Eu trabalhava como gerente de uma grande rede de farmácias no Rio Grande do Norte, e formação secular, digamos, zero, né? Principalmente pelo que o mercado exige, né, que hoje mais ainda. Então, em 2006, me foi apresentado essa oportunidade de negócio, né? Eu era gerente, como já falei, né, dessa rede de lojas, e o que eu observava, não havia muito espaço para mim naquele mercado. Por quê? Formação secular não tinha, né? E eu observava pessoas que vinham de nível acadêmico, né, com formação, para ganhar metade do que eu ganhava lá. E eu comecei a perceber, meu Deus, o que será da minha vida? E aí, uma amiga chegou com essa oportunidade e eu disse, vai dar certo para mim. Porque na época, resultados, logicamente, a gente conhecia, né, de alguns, né? E eu disse, não vai ser diferente. Então, a gente começou fazendo paralelo, né? Eu saía às 6 horas da manhã para trabalhar na farmácia, que era numa cidade vizinha, né? Natal. Era uma rede de farmácia. Era uma rede de farmácias, né? E aí, eu saía às 6 horas da manhã, só tinha hora de sair, né? Onde o carro da empresa me pegava na porta de casa, mas a hora de chegar eu vinha como dava, né? E aí eu disse, vai dar certo sim. E eu sempre vejo essa oportunidade, Adriano, como, digamos assim, principalmente para quem começa, é assim, algo incrível, né? É uma oportunidade, um negócio intangível, né? Aliás, é um negócio maravilhoso, com resultados intangíveis, e para aquela pessoa que parou, que por algum motivo, é sempre hora de começar, não é de recomeçar, é de começar, né? Eu acho que não existe recomeço, porque é uma oportunidade que ela vai se encaixar na sua vida, na sua circunstância, na hora que você quiser. É só você decidir. Então, começamos fazendo, né, no paralelo, né? Isso, nós começamos em 2006, foi o meu cadastro, né? Como a gente falava, né? E aí começamos a fazer paralelamente. 2007 os resultados começaram a aparecer. 2008 eu já pedi conta, né, da rede de farmácias que eu trabalhava, né? E eu acredito que muita gente aqui talvez vai lembrar disso, né? Dos meus colegas, né? Eu ganhava lá 6 salários mínimos, né? Na época era um bom... Com certeza, né? Uma boa renda. E assim, com a formação secular que eu tinha, eu só agradeço a Deus, Adriano, que eu aprendi muito lá, né? Foi uma escola de vida para mim, e só tenho que agradecer, lógico. Mas, quando a gente vê uma oportunidade como essa, a gente não pode pensar 2 vezes. E o que é mais interessante foi perceber que eu podia continuar no meu trabalho e fazer nas horas improdutivas. E a gente realmente fez valer. Com 1 ano e poucos meses, a gente já tinha resultados muito maiores do que o que eu fazia na farmácia. Uau. Então, como a gente sempre busca, né, ter qualidade de vida, eu disse, vamos fazer unicamente esse negócio. E aí, em 2008, eu pedi, né, como diz minha grande mentora, Diamante Tânia Diniz, demiti o patrão da minha vida, né, e hoje a gente faz unicamente esse negócio. Desde 2008 para cá, vocês só fazem isso? Só fazemos, só desenvolvemos esse modelo, forever, né, na nossa vida. Então, assim, foi algo assim, para nós, eu diria, como o Osmarzinho falou, né, a gente buscava, pedia a Deus uma oportunidade onde a gente pudesse, né, ajudar outros sem estar necessariamente tirando dinheiro do bolso, né? E a gente viu nesse negócio realmente essa oportunidade, onde a gente leva o conhecimento que a gente tem, a informação está com a gente e a decisão vai ser da pessoa, como foi no nosso caso, a gente decidiu. E estamos aqui até hoje. Que legal.
Então, hoje vocês são gerentes, né, assim, nossa linha ascendente, gerente. E aí então essa janela de tempo aí, que é bem interessante isso, né? Você era gerente de uma rede de farmácias, aí vem para o negócio, começa a desenvolver, mas você não deixou o seu trabalho. Você não deixou. Você só decidiu, como você falou, demitir o patrão, pelo que eu entendi aí, 1 ano depois, um ano e pouco. 1 ano e um pouquinho, né? Então, a gente ficou fazendo, né? Paralelo, né? Até sentir, como diz minha mãe, que a gente estava taludo, né? Com chão nos pés, firme, para poder largar o tradicional. Olha, isso é uma dica valiosíssima, entendeu? Que muita gente, né, já cometeu esse erro. Por vir para o negócio, então se empolga e tal, e aí, não quero mais saber do meu emprego, ou tem algum negócio, alguma empresinha, tal negócio, aí fecha a empresa, e agora eu vou fazer só isso. De forma precipitada, não é? 1 mês ali de negócio, acaba e vai passar um perrengue. A forma mais correta é essa que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Minha linha ascendente, eu aprendi isso, eu duplico isso toda a vida, né, no negócio. É isso aqui, ó. Veio pro negócio, começou fazendo as horas paralelas, mas fazendo bem feito, com muito gosto e tal. Depois de 1 ano, alguns meses, foi que sentiu mesmo que o negócio valeria muito a pena viver agora somente disso, né? E aí veio para o negócio. Essa é uma dica valiosa, muito valiosa. Osmar, e aí, você, né? Você fazia o que antes? Aqui a gente já entendeu que a Maria Francinalva, ela era gerente de uma farmácia, tal, uma rede de farmácia. Aí você? No meu caso, eu queria complementar o que ela falou, que a gente sempre teve esse espírito de empreender. E nós colocamos uma bomboniere, começamos com confecção, começamos com sandálias, né? E não deu certo. Então, a gente vinha procurando, mesmo trabalhando no tradicional, mas a gente vinha procurando uma oportunidade para isso. Então, mesmo sendo CLT, mas essa vontade de empreender sempre estava fazendo ali. Sempre. Uma bomboniere, um negócio de confecção, um negócio de sandália, tá, e não rolava. E fazia investimento e a gente via que o negócio não andava, não fluía. Então, esse foi uma bênção da parte de Deus, dá para nós uma oportunidade que nós temos liberdade, tivemos a liberdade de acompanhar a nossa filha na escola, e, enfim. Voltando para mim, nós trabalhávamos em empresas diferentes, eu era motorista de ônibus, saía em horários diferentes, mal a gente se via. Então, a nossa filha ficava em casa dormindo, muitas vezes a gente chegava, ela já estava dormindo também, e aí ela se perguntava onde a gente estava. Uma vez perguntou para ela: mãe, onde a senhora dormiu? Então, isso doía, né, porque a gente não estava acompanhando o crescimento dela e ela sentindo a nossa presença, né, a falta. Então, como motorista de ônibus, eu não trabalhava em empresa de horário coletivo, por assim dizer. Essas empresas que é coletivo. Eu trabalhava em empresa que fazia viagens e essas viagens não tinha hora de chegar. Então, só de sair. Então, quando foi em 2007, mesmo quando a gente conheceu isso, né, foi no finalzinho de 2006, aí eu levava, na época tinha DVD, aquela televisãozinha de tubo, uma de 14 polegadas, preta e branca mesmo, que a gente tinha, eu botava na mala do ônibus lá, na garagem eu levava, fazia a apresentação daquele vídeo no Dr. Estino, no intestino, e ali eu vendia muito produto. Então, eu via que estava tendo muito retorno ali, no sentido de levar qualidade de vida às pessoas, que eles, os meus colegas de trabalho, se sentiram na necessidade de usar, porque sentia, né, N coisas na questão da saúde que não conseguiam resolver. E os produtos, aí exemplo de mim, que eu comecei a usar, então eles começaram a comprar. Então, até eu ficar lá, que eu pedi as minhas contas em finalzinho de 2007, aí depois eles teve uma segunda empresa, mudou só de razão social, no mesmo local,
Aí me chamaram de volta para trabalhar em 2014, na época da Copa. Aham. E eu fui, porque era lá que eu tinha Você passageiro fazia negócios. também. Era o meu, Era o seu mundo o ali. meu campo de trabalho É, ali na exato. Corev, entendeu? Uhum. Quando eu estava começando ali. E fiquei até 2018, uns 4 anos, quase 5. Aí eu saí de vez e de lá para cá só Forever. Corev. Olha aí, ó, que legal. Ó. Vamos recordando aqui, né? Vocês iniciaram no final de 2006. Outubro de 2006. Outubro de 2006. Eu e Clécia, né, minha esposa, que iniciamos um negócio, somos descendentes deles aqui, né? Nós iniciamos em março de 2007. Então levou aí outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 6 março, 6 meses. Olha, tia da minha esposa, né? Falou do negócio pra gente, mas a gente só veio iniciar 6 meses depois. Isso é muito legal ver isso, porque né, você fala com um familiar, um parente, não quer, fala um montão de coisas e você fica até meio triste e tal. Mas tem essa janela de tempo. A gente durou 6 meses. Tem muitos casos que duram muito, muito tempo até. Mas a gente durou 6 meses para iniciar o negócio. Foi legal. E aí, essa chegada, né? Nalva trabalhando lá na farmácia, na rede de farmácia e tal. Quando você viu esse negócio, você já tomou decisão assim de primeira? Eu quero isso? Ou você ficou com o pé atrás? O que é que fez você, além, já ficou claro aqui, né? O que eles mais queriam era poder acordar junto com a filhinha deles e poder viver. É o sonho de todo mundo que é pai, né? Poder ver o crescimento do filho ali e não ter mais esse problema de sai tão cedo que o filho tá dormindo, chega tão tarde que o filho tá dormindo e o filho chega a perguntar: vocês dormiram aonde que eu não vi? Caramba, isso não é uma vezinha. Quem é CLT sabe, né? Não é uma vezinha. Aí é um negócio chega a emocionar, né? Mas além disso, como quando você viu o negócio ali, porque é meio estranho, você nunca tinha visto isso, ou sei lá, alguém já falou pra você. Como foi? Essa é uma curiosidade de muita gente, e minha também, eu nunca perguntei isso pra vocês. Olha só, Adriano, vê só. Eu, como as Marcozinhas já fez N coisas, né? E assim, eu nunca tive medo. Me chamam, não se faz ser bom, vamos, qual o problema? Não tem essa história, eu não tenho medo de nada. Então, quando eu vi essa oportunidade, lógico, né, teve um primeiro momento, a pessoa foi na minha casa, só que na época, imagina aí, eu ganhava 6 salários mínimos e eu não tinha o dinheiro para iniciar. Meu Deus. Aí, Você gastava o dinheiro assim à toa, era? Assim, lembra que eu falei para você que eu sempre pedi a Deus uma oportunidade de ajudar as pessoas sem tirar do meu bolso, né? Eu vou contar uma história aqui, não sei onde vai chegar esse podcast, mas com certeza muita gente vai lembrar desse detalhe da minha história. Adriano, quando eu recebia o meu salário, muito em particular, então só vinha o envelope com os vales. Você sabe o que é vale de adiantamento? Sei. Eu acho que meu nome até se mudasse, botasse esse sobrenome, não dava certo o vale no final. Então, no dia que o meu patrão, aí os pagamentos eram feitos na própria loja. Eu pagava o pessoal, né, como eu era gerente de loja e tal. Quando o meu vinha junto dos funcionários, eu estava feliz, porque ali eu entendia que tinha uma oportunidade de ter uma ligação e pedir um vale de adiantamento já para outro mês. Quando meus vales não vinham, meu Deus, aí já passava o dia agoniada, porque eu sabia que eu tinha que ir pessoalmente ao escritório para poder levar uma chamada de atenção, como diz a história, para poder pegar o dinheiro adiantado já do outro mês. Então, isso me incomodava, né? E quando eu vi essa oportunidade, gente, vou tentar, o que eu vou perder, né? E aí, quando eu vi a oportunidade, logicamente, no primeiro momento, não foi com essa primeira pessoa que eu assinei o meu contrato, né? Aí teve o segundo. A segunda pessoa, que era da mesma rede, né? Mesmo time, chegou, aí eu já vi, já me senti mais à vontade. Tem muito isso, viu, Adriano? Nem toda pessoa que você vai mostrar o plano vai entrar com você. De repente, ela pode levar alguns anos para dar o sim. Às vezes, talvez ela não vai começar com você, né? E muitas vezes ela vai começar também e vai ficar no meio do caminho. Não importa, você tem que prestar atenção a esses 3 parâmetros do negócio. Pode acontecer. Então, foi o que aconteceu. Então, essa segunda pessoa já me senti à vontade. Eu disse, meu Deus, quando eu olhei para os produtos, meu Deus, deve ser uns R$5.000. Quem não ficava com nada quando terminava o mês?
Eu disse, o que eu vou fazer da minha vida? Mas eu me apaixonei pelos produtos de cara, né? Porque eu já trabalhava em farmácia, conhecia marcas e tudo. Enfim, aí ela foi inteligente. Como o evento que vai acontecer amanhã, eu fui para um evento como esse. Ah, legal. Você ela- participou de um evento sem estar no Isso, negócio sem ainda. estar no negócio. Legal. Ela me passou as senhas, né? No dia, Mazinho não pôde ir porque estava trabalhando, né? Nesses bendito ônibus aí, que não tinha liberdade. E aí eu levei minha filha para não perder a senha. Levei a Fernanda, que hoje é supervisora, né? Então tá. Quando eu cheguei no evento, eu vi uma mistura de gente, bonito, feio, todo mundo, mas todo mundo tinha uma coisa em comum. Essa foi boa, mistura de gente. Bonito e feio. Bonito e feio, estava todo mundo lá, mas estava todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Eu disse, não é normal, tem alguma coisa aqui que não tá diferente do que eu estou acostumada a ver, né? Porque eu já vinha o quê? Já tinha, só nessa farmácia, nesse grupo, eu já tinha trabalhado 14 anos, né? 13, né? Fiquei mais já tinha 13 anos. E noutra empresa já tinha passado 8 anos e 3 meses, então já vinha do CLT sabendo como é que acontecem as coisas, né? A puxada de tapete, né? Coisas que não se te passa para tu não ser o melhor, enfim. Eu disse, eu quero estar nesse povo. Quando o Osmarzinho chegou do trabalho, eu vim para casa, normal, era um domingo. Quando o Osmarzinho chegou do trabalho, eu disse, olha, o que eu vi ali, Deus me livre que eu não faça parte. Nem que nós tenha que vender essa casa que a gente mora, eu quero fazer parte desse negócio, que eu não sabia ainda quanto era o investimento. E aí a menina que me mostrou foi lá na minha casa, me mostrou como era, mas mesmo assim, Adriano, mesmo sendo tão, digamos assim, eu digo que é muito pequeno o valor para a gente desenvolver um negócio desse tamanho, eu ainda não tinha o valor para entrar. Para começar, e assim que entra, sai, né? Então, como eu treinava farmacêuticos na unidade que eu trabalhava, uma amiga farmacêutica também disse, Novinha, eu te empresto o meu cartão para tu comprar tua franquia. E assim foi. Eu entrei metade com o que eu tinha e metade no cartão dela e começamos então a fazer no paralelo. Mas eu digo uma coisa para você, eu não tive dúvidas do que eu vi no primeiro momento. Eu tinha certeza e era aqui que eu queria estar. Caramba, olha aí. Que legal. E foi uma boa jogada, hein? Foi maravilhoso, meu Deus do céu, foi tudo de melhor que podia ter acontecido na minha vida. Então, toda hora que eu vejo esse nome Forever, ele tem que estar casado com a minha gratidão a Deus, porque foi a oportunidade que eu pedi a ele. Porque eu estudo, Adriano, 0, né? E o que eu ia fazer da vida, né? Então, já tínhamos feito várias coisas e só... Estava errado, não conseguia. Estava errado, o dinheiro que a gente investia, perdia, né? Então, assim, aqui, diferente demais. E valeu muito a pena. Uau. E aí, Osmar, alguma coisa a falar sobre isso também, não? Eu acho muito bonito isso, toda vez que ela fala sobre isso, porque nós temos, foi uma provisão também de Deus, um presente que é imensurável falar, que Ele me deu, que foi ela e a nossa filha. Enfim, e quando ela fala isso, tem uma ligação muito, tipo assim, duas engrenagens com aquele lubrificante que é ferro com ferro, mas que nunca desgasta, porque tem um lubrificante. E essa essência desse lubrificante é o que faz a gente hoje estar passando aí dos 35 anos de casado, e a gente tem um pensamento assim de, olha, a gente nasceu sem nada, sem roupa, não tínhamos nada. Falando de mim, cheguei no Rio Grande do Norte em 87, e vim, não porque os meus pais não podiam, mas eu queria ter uma independência para saber como criar uma família, dar valor ao significado de uma família. Então, ele disse, ao sair, meu filho, não vá, eu já fui humilhado demais, eu não queria que vocês, meus filhos, fizessem isso. E meu pai também foi sempre empreendedor. Ele tinha carros de aluguel, né, transportes coletivo, e depois montou uma oficina, uma serralharia, que até hoje está lá. Foi um ofício também que eu aprendi muita coisa com ele. E ele não queria que a gente passasse essa humilhação com o CLT, né? Ele disse que isso é muito ruim. Mas eu queria saber o valor do que é ser uma pessoa responsável, para quando se ter uma família, ter como sustentar
e saber o valor também do que isso significa na vida, né? No caso de 3, que somos nós 3, né? Aham. Então, nunca tivemos dúvida de quando a gente de investir em um negócio, para que a gente pudesse ver, claro, como ela falou, né, os pés no chão, para que mais tarde não se arrependa, né? E quando é um negócio lícito, né, moral, como esse, a gente não pensou duas vezes. Claro que, como ela disse, isso teve tudo, mas quando ela voltou, e ela disse, a gente vai vender, a gente tinha coragem de vender a casa para investir nesse negócio, porque a gente acreditou que poderíamos ter não só uma outra casa, mas como também várias, se a gente quisesse fazer e fazer o que tem que ser feito. Como qualquer um de vocês aí também, se vocês quiserem abrir a mente para que esse negócio, como o marketing multinível, multimarca, no caso, né, network marketing, então, você acreditando nisso e você fazer, está incluso no sistema, você só pode ter resultados positivos nesse negócio. E era o que a gente pensava. E olha que quando a gente começou, não tinha, né, a estrutura que, no caso, a nossa rede, a sua rede tem hoje em dia. Aham. Lá era, como você bem sabe, era no papel, era tudo bem, mas que a gente tinha aquela força de vontade e fazendo o que é certo, né? Às vezes acontecia de alguém chegar e querer que a gente fosse para um caminho, mas a gente não, né? O caminho é esse. Uma empresa que está aí há mais de 40 anos no mercado, a gente vai fazer diferente por quê? Já está pronto. Então, a gente não tinha dúvida, medo de enfrentar os desafios, porque a gente sabe que as provisões, as bênçãos de Deus nesse negócio também era abundante. Legal, muito bom, né? Muito forte tudo isso. Gente, estou aqui com a minha linha ascendente. Meus avós no negócio, né? Maria Francinalva e Osmar, tá? São nossos uplines, né? E, enfim, nós estamos batendo esse papo maravilhoso. Você que acabou de chegar, se inscreve no canal aí. Acabou de chegar agora, assiste, depois você volta, assiste por completo, porque tá rolando muita coisa boa aqui. Uhum. Hoje, então, vocês estão aí com 2 décadas de negócio, mais ou menos, né? Porque eu tô com 19 anos de negócio. Então, vocês têm aí, antes de mim, 6 meses, 2 décadas. 20 anos de negócio. 20 anos de negócio. 20 anos de negócio. Cara, é 2 décadas poderosas, viu? Nesse processo, né? Vocês vieram, para vocês entenderem direitinho, né? Eles vieram pro negócio, aí patrocinaram minha irmã, que é a Elisete, e a Elisete me patrocinou. E nesse momento aí, né, é uma coisa que faz parte não tem como mudar. É história, aconteceu. Eu fui para Rio Grande do Norte, a minha esposa é de lá, sobrinha da Nalva, né? Então a gente foi a trabalho, né? Não com Forever, foi um trabalho que eu fazia de representante comercial numa empresa no estado vizinho lá do Rio Grande do Norte, que é Paraíba, Almeida Distribuidora, né? Eu era representante comercial. E a gente foi a um evento da Almeida, de lá eu dei um pulinho em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Aí lá na Alva, e o Osmar falou assim, vamos na reunião ali, vamos no negócio ali. E eu, esse negócio da babosa. Eu não prestava, eu não queria saber disso de jeito nenhum. Mas aí a minha irmã também, vamos lá, e tal. E a gente foi, né? Eu e minha esposa, Nalva, Osmar, essa cena não me sai da cabeça. Lá eu não fiquei na reunião, eu saí, mas a minha esposa ficou, depois eu voltei, aquele rolo todo. Tava lá minha esposa, acabei assistindo, né? Aí foi nesse momento que tomamos a decisão. Nessa hora, a Nalva patrocina minha irmã, né? E ali ficou, como é que vamos fazer aqui? Eu disse, não, eu entendi, eu não entendi que eu digo assim, o processo, na época, eu nunca tinha feito esse tipo de negócio, mas eu entendi, um patrocinava o outro, eu falei, então, patrocina minha irmã e a minha irmã patrocina eu. E foi assim, né? E a Nalva deu uma força imensa, muito grande, ela deu uma força muito grande, tanto para minha irmã, estava numa situação muito difícil financeiramente, Nalva já vinha tendo um respiro financeiro, então conseguiu dar uma força muito grande para a Elisete, e ela patrocinou a gente de uma forma que 50% do nosso valor eu não tinha, eles investiram aqui,
Então, quem faz parte do Sistema Águia Dourada, quem faz parte do meu time, que fala, Adriano, muito obrigado por fazer parte desse negócio, isso mudou minha vida, não sei o quê. Olha, aqui, bem, mas olha aqui, responsável por tudo isso. E a partir dali foi onde aconteceu toda a transformação na nossa vida. Né? Foi muito, muito top. Esqueci até o que eu ia falar agora, você estava falando aí, eu ia falar do negócio aqui, mas disso tudo. Aí vamos lá, aí a gente inicia. Tá, beleza, vocês já estavam há 6 meses, a gente fazendo trabalho, quero que vocês contem. O que marcou como dificuldade para vocês? O que marcou, assim, tá bom, esse pessoal falando isso aí, 20 anos de negócio, vive uma vida muito feliz, tal, beleza, mas e não tem espinhos, não? Tem alguma coisa assim que marcou? Pode ser engraçado também, se quiser, porque às vezes as coisas difíceis, na época, hoje se torna engraçada quando conta, né? Verdade. Mas tem alguma coisa assim, não? Então, eu lembro bem de 2 episódios, né? Até já falei para vocês não, isso mesmo aconteceu, né? Mesmo assim, primeiro, só voltar no primeiro tópico que a gente falou da casa, isso foi loucura minha, porque eu sou muito, sei lá, eu sou muito... Empolgado. Eu sou muito tensa. Foi a expressão que eu usei para ele, para dizer o quanto eu queria fazer o negócio. Sim. Não sabia se era 5 mil, se era 10 mil. Foi uma afirmação, eu não quero saber se precisar na venda da casa, mas não vamos fazer isso agora. Nós vende, nós Caramba. Começou meio doido, se fosse o caso mesmo, a gente fazia. Não, só para mostrar que não há necessidade disso. Claro, sim, a empresa é muito séria, na política dela fala sobre isso, fala na questão da aquisição de produtos, além do normal. Tudo isso foi tudo que me encantou. Né? A seriedade, o compromisso que ela tem com a verdade é essa. Porque o que a gente vê em empresas N aí fora, que a gente vai mencionar, não vem ao caso, a gente vê muito isso, né? Os imediatismo. Investe tanto, eles querem agora, porque eles sabem que daqui a pouco eles vão subir. Então, realmente, eles querem o investimento agora, altíssimo agora. Se vir, você depois, mas faz agora. Não é o caso da Forever Living, né? Então, muito bom. Foi só para mostrar como eu queria, e realmente deu certo. Então, vamos lá. Dificuldades. Vou falar de uma. Um determinado dia, ia ter um evento também como esse, já na trajetória. Vai vendo aí, Adriano, mesmo, né? Para você ver que pode acontecer, né? Ao longo do trajeto, por isso que a gente precisa saber muito como fazer. Inclusive, quando a gente começou, já teve um treinamento maravilhoso de imersão, que a nossa diamante, a Tânia Diniz, Natal, proporcionou para os gerentes que estavam chegando, como administrar o dinheiro, como é que vai fazer com o dinheiro. Isso, para mim, foi incrível, né? Para nos ajudar a amadurecer de como fazer o nosso dinheiro dar filhotes. É assim que o Celso Diniz fala, né? Então, vamos lá. Mas, mesmo assim, nesse início, né, teve dificuldades, né? E eu sempre passo isso para os nossos descendentes, né? O que é prioridade para você? É fazer esse negócio? Então, o que vai valer a pena? É o que vai te impulsionar hoje para você ter o seu resultado amanhã. Então, tem muita coisa hoje que às vezes eu vejo pequeno, novo, normal, mas a gente orienta, de muitas vezes achar que o investimento no negócio dele é um gasto, e não é assim. Então, teve momentos lá naquele início que muitas vezes a gente tinha que optar por alguma coisa que ia muito valer a pena para nós no negócio que a gente abria a mão no nosso dia a dia, entende? Porque a gente sabia que investindo aqui seria o melhor e a gente fez. A gente abdicou de coisas que seriam, digamos, um luxo, sei lá, mas a gente abdicou para poder investir no nosso negócio para hoje estar valendo a pena, né? Então, tem uma outra cena que foi muito, balançou assim. Um determinado dia, no outro estado, uma pessoa ligou para nós e disse assim: ô Nalva, vocês vêm para cá, a gente tem 60 pessoas para a gente fazer um evento. A gente naquele, né? Vamos. No domingo, a gente trabalhava de segunda a sábado, o Mazinho, coitado, nem sei que dia de folga o Mazinho tirava, a gente liberou esse domingo, vamos fazer essa apresentação. Quando chegou nesse estado, Adriano, diga quantas pessoas tinham para esse evento fenomenal. Pela experiência. Tinha umas, sei lá, umas 3. Nós dois. E a pessoa eu já passei e o por esposo isso dela, né? Você imagine aí, né? Então, são detalhes como esse que nos ajudam a entender, e por isso que o sistema é muito importante, né? Porque a gente sai de uma razão que é o tradicional, tá entendendo? Onde eu faço com raiva, com sede, com fome, porque eu sei que no final do mês eu vou ter o meu. Mas eu vou ter o quê? Aquele valor que o patrão disse que eu valho, né? Você vale tanto, é um salário mínimo, é 2, não sei. Tá aqui o final do mês, tá aqui o seu valor. Nesse negócio é diferente. Você tem que estar trabalhando o seu emocional, porque o nosso negócio tem resultados inacreditáveis, mas a gente precisa trabalhar esse emocional
que é realmente é a mola do nosso negócio, né? Então, às vezes, o novo não entende isso. Então, ao longo do caminho, a gente vai passando por muitos desafios e hoje, com certeza, a gente até ri, né? Porque a gente vai, quando a gente começa a compartilhar essas experiências, a gente vê que o outro também teve. Sim. Mas como é importante passar por esse aprendizado para a gente poder ensinar para o novo que isso pode acontecer. Mas o que vale é a trajetória, é curtir esse momento, porque a gente sabe que o sucesso vai estar lá na frente. O resultado ele vai chegar, com toda certeza. Mas vai ter, no caminho, né, muitas coisas que de repente pode... Quando ocorreu isso aí, né? Você vai todo empolgado, um sacrifício danado, porque tem custo, né? Custo de transporte, custo tudo, né? Hotel, alimentação, uma série de coisas, é investimento. Aí chega lá, era para ter 60 pessoas, que foi a promessa, aí teve ninguém, né? Teve vocês e outro casal só. Pois é. Você deu vontade de desistir? Então, assim, claro que a gente fica muito triste, né, Adriano? Na hora a gente, meu Deus, mas tanta gente, não veio ninguém, né? Mas aí o que acontece? A gente tem que passar para o outro a realidade da situação. Vai acabar o mundo por isso? Não. Vamos buscar de novo, tem as circunstâncias que mudam, né? Os valores que mudam para as pessoas e a gente precisa focar nisso aí. Ah, não foi hoje? Então vamos dar o benefício da dúvida para essas pessoas? Não deu para elas virem, vamos para outro segundo momento, né? Isso não atrapalhou a gente desenvolver negócio nesse estado aí. Independente de foi difícil, claro que foi. Se você convida 60, Adriano, e vem 2, não é? Mas a gente sabe que faz parte do processo, né? E isso é interessante porque hoje a gente pode pegar esse novo e passar essa experiência para ele. E tentar fazer as pessoas entenderem que o nosso negócio é 80% emocional, né? Então, trabalhar esse emocional e o 20% vai fechar a partir do momento que você entender, opa, vamos sair da razão ali, que é o tradicional, vamos sair desse CLT e vamos para o mundo, que é aquele mundo onde você vai realmente pegar os seus sonhos. Adriano, palavra sonho, eu não sabia nem o que era isso. Eu achava que sonho era aquele quando você dormia, que você ia contar para sua mãe o que aconteceu durante a noite. Eu nunca nem ouvi falar na minha vida que era possível a gente sonhar, né? E hoje, né, a gente já tem muitos sonhos realizados, né? E a gente nunca imaginou realmente realizar. No tradicional não tinha como, Adriano. Era trabalhar para manter. Fala aí, tem um ou dois, sei lá, quantos sonhos você já realizou? Pode citar alguns aí, não? Então, já falei para você que eu não sabia o que era sonho, né? Mas o nosso primeiro sonho, a nossa primeira viagem internacional, quer dizer, meu cadastro 2006, né? A gente foi para 2007 fazendo ali nos apertos dos horários. 2008 eu pedi conta, né, da empresa onde eu trabalhava. 2009 a gente já viajou, né? A Forever nos proporcionou, né, essa conquista dessa viagem, né? Tem isso aí, não é 0800. É conquista, é um trabalho, né? Mérito. Então, 2009 a gente já viajou para os Estados Unidos, né? Foi muito engraçado as etapas dessa viagem. Você estava com a gente, era a sua segunda, né? Você tinha viajado para o México antes. A gente viajou junto, 2009, foi muito interessante. Foi muito choro, muita alegria, muita coisa nova, né? E foi o nosso primeiro momento de uma realização de sonho. Aquela viagem marcou, né? Foi essa viagem. A gente 2009. Foi para Dallas. No Texas. Dallas, de Texas. Las Vegas. Isso. Phoenix, McAllen, Las Vegas. Conhecemos o Grand Canyon, né? Isso aí. Foi a primeira viagem internacional de vocês. Isso, a nossa primeira. A minha já era a segunda. A sua já era a segunda. Legal. Então, assim, nos propôs. No ano seguinte, a gente também foi. A gente foi para Denver, em 2010. Denver, no Colorado. 2011 a gente foi gerente Águia, né, para a Argentina. Né? Gerente Águia, legal, ué. Tinha até esquecido disso, gerente Águia, que legal. A gente foi para Washington também, em 2011 a gente foi para Washington e foi como gerente Águia. Capital dos Estados Unidos. Em Washington vocês foram como Águia também? Não. Lá foi que a gente... Lá a nossa linha ascendente, num cafezinho para a gente ir para o aeroporto, ela falou assim, ei, estão fechando Águia. Uma coisa muito interessante, aí vai outro aprendizado. As famosas metas, a gente tem que ter isso, porque senão a gente passa batido e nem sabe, às vezes falta tão pouco, né? É algo tão simples, mas se você não focar nos números, você não consegue fechar, né? E ela falou no cafezinho, ei, vocês estão fechando o Águia, né? E isso? Né? Quando a gente chegou em casa, realmente a gente viu, a gente fechou e fomos para a Argentina, né? Fechamos essa meta, conquistamos. Então, assim, legal. Muitos sonhos. Então, hoje a gente... diga aí, Adriano, antigamente, eu diria que nosso primeiro carro que a gente comprou na vida, uma amiga minha
financiou um bugre que não tinha ignição, um bugre, não tinha nem ignição, era um fio que colocava no outro, parcelou para a gente em 4 parcelas. Esse foi o nosso primeiro carro, né, Mazinho? Hoje, né, com essa oportunidade de negócio, poucos meses, né, eu disse, Osmar, já está na hora da gente trocar nosso carro. O Osmar saiu de casa, e quando chegou com o carro que eu olhei, eu disse, você trouxe só para mim olhar, né? Ele fez, não, já está fechado, né? E hoje a gente anda no carro que ele sonhou, porque quem dirige é ele, quem tem que sonhar é ele, né, Adriano? Então, assim, isso é realmente fazer um negócio, né? Pessoas comuns que vai ter resultados incomuns. É como eu descrevo hoje essa oportunidade que a gente teve Forever Living. Muito legal, muito bom. E aí, Osmar, ela tá falando de sonhos e tal, que tá dentro do casal, família, mas tem alguma coisa que você quer falar também em relação a isso? Aproveitando aí o que ela falou em relação, e você fez a pergunta, né? Se teve algumas as dificuldades também, né? Em relação a isso, né, ela trabalhando lá na farmácia ainda, então nós temos, depois desse bugre, né, para acelerar mais o negócio, a gente comprou um Palio 100% financiado, né, no nome de outra pessoa, que agradecemos muito o que ela fez por nós, que eu dava o nome dela. Pronto, foi a sobrinha, porque eu não queria. Mas, assim, foi com ele que deu velocidade no negócio. Para você ver como a gente não tem medo de investir num negócio próprio que a gente acreditava o que hoje nós temos de resultado. É que não para por aqui, né? A gente, quem sabe é Deus o que vai acontecer daqui para frente. A gente não sabe 45 centímetros da nossa frente, nós não temos nem conhecimento do que vai acontecer. Porém, nesse dia, eu e a Elisete e o Jadielson combinamos de ir para Campina Grande, sair de Natal, Campina Grande, e fazer lá um trabalho lá. Inclusive, tinha uma pessoa lá já esperando para a gente mostrar o plano e tal, e a gente acreditou muito que essa pessoa ia iniciar o negócio com a gente. E eu digo, num Palio não vai dar certo. Um negócio desse. E num Palio básico desse jeito aí, não vai dar. Aí nós temos um amigo que tinha um carro Polo, completão, tudo. Aí na época, um Polo. Isso 2007. 2007, Foi por aí. Aí eu disse assim, tu me empresta o teu carro? Que, inclusive, ele hoje está no negócio. Né? Com a gente, Ele disse, me empresto. Rapaz, eu vou para Campina Grande. Agora, o negócio que eu vou fazer lá, vou fazer umas visitas e tal, e talvez eu não venha hoje. Ele disse, não, pode ficar à vontade, porque ele trabalhava de motorista de ônibus também, em outra empresa. Aí a gente foi. Mas, Adriano, a gente chegou lá, foi totalmente diferente. A pessoa era dona de restaurante, ele não deu muita atenção para nós. A gente já ficou meio triste. A gente foi com combustível do carro, mas... É uma época tudo contado, né? Tudo difícilzinho. Sabe que a gente não tinha nem dinheiro para, por exemplo, se fosse ficar lá, que a gente foi, pensando de forma positiva, que ia dar tudo certo, e a gente vinha, né, lá mesmo, no trabalho. Fazer negócio, vender produtos. Tem dinheiro, então, vamos para uma pousada, para um hotel, vamos ficar lá e continuar, e só voltar depois que a gente vê que o negócio foi implantado lá. Mas deu tudo contrário. Para você ter ideia, a gente encostou o carro num posto, que a gente não tinha nem para a pousada, né? E lá a gente estava decidido a dormir dentro do carro. Caramba. E aí a gente disse, rapaz, esse negócio não vai dar certo assim, não. Como eu não sou de esperar de braço cruzado, aí eu saí do carro e fui falar com uns frentistas lá, algumas pessoas. Conseguimos, sei que deu para a gente conseguir. Elisete também é muito guerreira, a gente sabe disso, né? Elisete e Jadiel. Se foram para um lado, eu fui para o outro, onde a gente conseguiu o dinheiro da pousada com direito ao café da manhã. Vendendo os produtos? Foi. Caramba. Então, agora imagina, a gente tinha tudo para desistir de um negócio desse.
esse episódio que aconteceu aí, nós juntos, e esse também individual. Aí a gente acredita num negócio como esse, se as pessoas, se não deu certo, que não foi só essa vez em Campina Grande, já foi também lá no Ceará, Aham. aconteceu também a mesma coisa. E aí foi a persistência, né? Se você começar um negócio e você não tiver persistência, primeiro acreditar em Deus, porque Ele te dá a oportunidade. Você fica pedindo, Ele te dá, às vezes você não quer enxergar a oportunidade que Ele te deu. Então você faz o negócio que você deu do jeito que você deve fazer, não de forma errada, né? Para poder fazer o que é certo. E Ele vai te abençoar, Ele vai te mostrar a saída e vai te mostrar a mudança, porque Ele não quer que ninguém sofra. Ele não fez a gente para sofrer. Ele fez a gente para ter qualidade de vida e por tempo indeterminado, indefinido. Só que houve, né, um contratempo, mas mesmo assim ele ainda criou um atalho, né, corrigiu o erro dos outros, né, foi o ser humano mesmo que errou, e nós hoje temos a oportunidade de termos qualidade de vida. Como eu disse, nós nascemos sem nada, também não vamos levar nada, mas Ele não quer que a gente passe dificuldade, Ele quer dar para nós a oportunidade de a gente ter qualidade de vida, mesmo num sistema em que nós estamos vivendo hoje, cheio de coisas como guerra, fome, doença, mas a gente não está falando nisso. No foco não é esse. O foco é um futuro, claro, sendo realista e fazendo a nossa parte. Excelente. Muito bom falar isso aqui, né? Porque a gente vê hoje o resultado de alguém que tem 2 décadas de negócio e aí acha assim que não houve problema, que não houve dificuldade, que não passou por perrengue, coisa e tal. Teve. Né? É porque quando se tem sucesso, você não consegue ver os problemas que houve, né? Uhum. É preciso parar um pouquinho para estudar, para falar assim, pô, teve problema. Então isso quer dizer que se eu também um dia vou ter sucesso na vida, eu vou passar por obstáculos também. Tem jeito, né? Isso é fato. E principalmente um negócio como esse que você mexe com gente, com emoções, com pessoas. Série de situações que, de repente, o cara não amanhece bem, né? Verdade, com certeza. O cara não amanhece bem, tá meio cabeça doida. E aí você vai, o que foi que eu fiz? Né? E você paga um preço, né? Tudo isso. Mas é muito legal. Você quer falar alguma coisa? Não, você... Então, quando a gente falando desses detalhes, né? Aí uma coisa me chamou muita atenção, você falando aí, passa um filme na nossa cabeça, né? É tanta coisa que já aconteceu na nossa vida, que tá para acontecer Não, também. num podcast a gente não consegue passar tudo, não. Aqui é só... Aí a gente falando esses exemplozinhos pequenos, né, de negatividade, só para nos ajudar a entender que vai acontecer. Ninguém pense que faz parte do processo. Faz parte. Até em CLT a gente tem problema. Eu lembro, vou recapitular uma situação interessante para chegar onde a gente chegou até agora, que é muito comum que aconteça em tudo que a gente faz na vida. Quando eu comecei a trabalhar em farmácia, né, eu não sabia nada de farmácia. Hoje até que tá mais assim, mais criterioso, tem um curso de balconista, enfim, mas comigo não. Foi assim, na indicação, né? E eu lembro que na primeira unidade que eu comecei a trabalhar, aí os patrões falaram assim, a gente vai abrir uma filial em tal lugar, que ficava mais perto da minha residência na época. No meu primeiro mês sozinha, como balconista, eu vendi um produto errado para uma mulher. Caramba. Meu Deus, Adriana, ela pediu, acho que você vai também lembrar, que você também conhece um pouquinho, né? Ela pediu um produto, óleo de rícino, que na época se ingeria, e como eram produtos oficinais, né, que ele vem nos vidrinhos iguais, eu, pela falta de experiência, talvez nervosismo, no balcão solta lá, eu vendi um outro que a mulher não podia ingerir. Você imagine a agonia que eu passei. Até essa mulher voltar, ou até eu contar isso para o superior, né, o que ia acontecer. Eu estou trazendo esse assunto à tona só para mostrar que em tudo na vida a gente pode cometer erros, sim. Né? Graças a Deus não deu problema nenhum. É tanto que eu trabalhei nessa empresa. Quando eu saí, eu comecei em uma única unidade. Quando eu saí, a rede já tinha 34. Você ficou quanto tempo lá na rede de farmácia? Eu fiquei 14 anos. 14 anos. 14 anos. Olha aí.
Eu comecei na primeira loja, aí abriu a primeira filial, fui gerenciar a primeira loja. Aí esse grupo ficou em 12, aí eles dividiram a sociedade, né? Cada um ficou com 6, e eu fui para outro grupo de 6. Esse grupo de 6, quando eu pedi conta para fazer só esse negócio Forever, quando eu saí de lá já tinha 34 unidades. Então, Olha quer aí. dizer, você trabalha no CLT para construir os sonhos dos outros, né? Você não constrói o seu, né? Assim, sou muito grata, Adriano, foi minha escola, mas eu estou querendo falar da realidade. Sim, né? claro. E foram 14 anos e você recebia muito bem, um salário muito Sim. bom, mas na hora que você tomou a decisão para fazer um negócio que você estava acreditando, não tinha. Não tinha. A pessoa... Cara, isso acontece muito. Profissionais liberais, CLT, pessoas que têm negócio também, tem um comércio ali, que você tá de longe, você pensa que tá tudo bem. Quando você vai lá e apresenta uma oportunidade e fala assim, não, você vai investir aqui 3 pau pra você começar um negócio como esse, o cara fala, não tem. É verdade. Inclusive, tô negativo, tô devendo. Cara, mas como assim? Né? Tá na hora de tomar uma decisão. Tá na hora de tomar uma decisão, porque... E vai permanecer mais quanto tempo? Dessa forma. Então tá provado que você precisa fazer alguma coisa diferente. Tem uma frase que fala, quer resultado diferente, só tem um jeito, fazendo algo diferente. Não vai ter como ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. É possível, é uma insanidade mental. Então, poxa, 14 anos gerenciando uma rede de farmácia. Caramba, trabalhando no ônibus ali, ralando aquele negócio todo. Na hora de tomar a decisão para um negócio que investiu um dinheirinho ali nessas coisas e não tem, então, meu irmão, tá na hora de resolver. Para você que tá assistindo aí com a gente, de repente tá passando por uma situação dessa. Cara, se eu tivesse hoje que investir R$2.000 no negócio, eu não tenho que arrumar esse dinheiro, tem que recorrer a um cartão de crédito, tem que recorrer a um amigo, um parente, sei lá o quê. Poxa, então, preciso tomar uma decisão. Você precisa fazer alguma coisa, ou então vai permanecer no mesmo. Né? Bom, então a gente já falou aqui como foi o início, falamos aqui de dificuldades, já falamos de realização de sonhos, já viajaram o mundo, né? E tudo mais. Hoje, carros próprios, tem mais de uma residência. Eu falo isso porque eu sou da família. Tá certo, gente. Então eu sei. Né? Estamos andando para os finalmente desse podcast, mas tem alguma coisa assim que, eu tenho que falar isso aqui, né? Tá no coração, né? Fala aí, toca aí em alguém, né? Que é a Forever para vocês, assim, em poucas palavras. Vocês podem falar os dois. O que é a Forever? E chega alguém para vocês e fala assim, mas vocês estão nesse negócio não é pirâmide, não. O pessoal fala isso para vocês ou não? Fala sim. Eu acho que o pessoal só fala essas coisas. Fala para vocês, Fala sim. pirâmide, né? Você entra no negócio, enfim, como que vocês reagem? O que é Forever para vocês? Então, vou repetir. Para mim, né, foi, digamos assim, eu não falo de saída, né, Adriano, que a gente já trabalhava a vida inteira, né, mas eu digo para você que, para mim, foi a oportunidade que eu pedi a Deus. Você lembra quando você fechou seu bônus do carro? Sim. A gente, quando comprou o nosso primeiro carro zero, né, foi na revista, esse foi meu depoimento lá. Eu sempre pedi a Deus uma oportunidade. Então, a Forever, para mim, foi a oportunidade que eu pedi a Deus. Porque vai vendo aí, ó. Quando eu abri mão da escola, isso, ó, tô contando a minha história. Não tô incentivando ninguém a fazer o que eu fiz. Aqui é verdade pura, Sim, né? A gente tá contando a nossa história. Por que a gente repete isso? Tava falando, então não precisa estudar. Não, não é isso. Maravilhoso. Só que no meu momento, na minha circunstância, eu precisei sair da escola porque eu precisava trabalhar, não consegui conciliar a escola. Então, hoje, 0 de formação secular. Então, a Forever foi a oportunidade que eu tive de poder viver a minha vida e realizar meus sonhos. Isso é inegável. Não faz sentido eu falar contrário a isso, né? E aí, a gente sempre tem que frisar o seguinte. Eu sempre repito, gente, a gente tem a melhor oportunidade nas mãos. Por quê? Dificuldades, erros, circunstâncias difíceis, está aí para todo mundo. Ninguém é diferente de ninguém. Até aquela pessoa, Adriano, que hoje talvez tenha rios de dinheiro, quem sabe ele não está esperando essa oportunidade, que vai dar uma conotação diferente à vida dele, né? E eu sempre digo assim, a gente tem a oportunidade, a decisão é sempre com ela. A liberdade todos nós temos de fazer o que a gente quiser da nossa vida. Mas a oportunidade está aqui. Aí eu vou trazer agora um exemplo muito interessante. Em 2013, você sabe dessa história breve, porque você até acompanhou, teve a oportunidade de me dar esse suporte
no estado onde você viajou por último agora, uma pessoa, né, comprou um produto Forever comigo em 2013. Presta atenção. Para a saúde dela. E Osmarzinho, eu nem estava sabendo dessa história, não soube agora. Osmarzinho mostrou a oportunidade para o esposo dela. Muito bem, mudaram de cidade e tal. Agora, com as redes sociais, que é um advento também que nos ajuda muito, né? Encontrou o Instagram da minha filha e pediu meu telefone para a pessoa amiga que me conhecia, e a gente entrou em contato. Ela hoje é franqueada Forever, né? O marido também amando, e disse para mim, Nalva, como eu podia ter abraçado essa oportunidade em 2013? O que eu estou querendo trazer com isso, esse assunto à tona? Se você tem a oportunidade, não se cale, o momento é da pessoa. Persista você, vá você, não desista você. Porque lá na frente, quando a pessoa precisar, seja da oportunidade, do negócio, quem ela vai encontrar? Você. Né? E tá aí, eu sempre falo sobre isso, a gratidão, sou grata muito a Deus por ela, pela Forever, isso aí é imprescindível. Tinha um colega meu que trabalhava na farmácia e falava assim, eu até ria com ele, ô Nalva, essa Forever realmente é maravilhosa, né? Eu acho que eu vou fazer uma piscina, já vou ficar dentro desse suco de aloe direto. Eu digo, exatamente. Tanto cuida da nossa saúde, como a saúde do bolso também. Então, Forever para mim é isso aí. Uau! Show, hein? E aí, Osmar? Forever, para mim, se resume em gratidão. Grato a Deus por dar a nossa vida, inteligência, saúde, disposição e coragem. Grato a Sr. Rex por criar um sistema de marketing e um produto maravilhoso que é conhecido por todas as pessoas no mundo inteiro, né? Que é a Babosa, Aloe Vera Gel, esse carro-chefe aqui. E também com as pessoas que nós estamos, né, que nós temos na nossa equipe. Falo isso e assim como aqueles que a gente nunca viu, mas que estão lá em outros países fazendo negócio pelo nosso sim, né? De aceitar isso. Então, e gratidão por reconhecimento, porque vou dizer a você, Adriano, dinheiro ele vem e vai. Mas reconhecimento, gratidão, isso aí fica para sempre. Trabalhei em empresa, só para frisar, só isso. E eu tirava dinheiro do bolso para pagar transporte, para pagar almoço, para ajudar lá na empresa, que ela só não tinha fechado porque não tinha encontrado a chave ainda, por assim dizer. Mas eu tinha um patrão que ele tinha reconhecimento. Quando eu precisava dele, mesmo em dificuldade, ele não me negava. E eu retribuía isso com os meus serviços, os meus investimentos, porque eu queria que ele também crescesse. Eu tinha isso em mente. Eu acho que se eu fosse um patrão hoje, no CLT, eu acho que os meus funcionários não passavam dificuldade. E, com certeza, eu teria as bênçãos de Deus, resultados de fazer o que era certo em se preocupar com os outros. E pense num negócio que encaixou, sabe, voltando àquela engrenagem dos dentes, trabalhar junto. Então, esse negócio faz com que a gente sempre deseja, a gente foi sempre família. E você aí, um certo ponto aí, você falou sobre isso, a cadastro Elisete, que eu entro com Elisete, porque também por isso que você é a pessoa que você é. Você é uma pessoa real, uma pessoa que se preocupa com os outros também, principalmente quando se trata de família, né? Quando você falou isso, eu lembrei muito disso. E a gente é dessa forma. Então, isso é como se aquela engrenagem, né, estivesse em movimento, sem desgaste. E, é claro, existem os desafios, né? Mas, que já foi falado aqui. Mas a equipe que você tem, o que você faz por ela, que a gente também usufrui, isso aí não tem palavra para agradecer. Então, Forever é para sempre. Esse nome tem um significado muito importante e um peso muito grande em relação
ao que nós estamos fazendo e que nós somos, hoje em dia, né, empreendedores com o sistema Águia Dourada. Bom, muito bom, né? Legal demais, né? Dava pra gente ficar falando aqui o dia inteiro. Posso falar só uma coisa? Fala, fica à que você vontade. perguntou na sequência, porque é Aham. tanta coisa, né, que a gente vai... Quando você falou assim, sobre... alguém disse assim, esse negócio é pirâmide, isso aqui, né, aquela coisa toda. Aham. Isso é interessante. Quando alguém fala isso pra mim, sabe o que eu digo? Eu puxo a sua foto. Pesquisa a vida desse cara. Pesquisa sobre o Adriano. É a maior prova que esse negócio não é pirâmide. Porque você veio depois de mim e tem resultados exponenciais além do nosso, né? E isso é incrível. Não tem outra explicação. Basta traduzir. Estuda a história do Adriano, aí tu vai ver o que é pirâmide aí, né? Então isso é muito interessante, né? Então, assim, ó, sou muito grata, viu? Obrigada por essa oportunidade, não é só você. Você é tudo isso. A gente é que agradece. Obrigada a você. O que ela falou, né? Nós nunca desistimos. Estamos fazendo, não paramos. Somos gerentes, né? Gerente líder, mas não significa que a gente não, quando quiser fazer para chegar onde deve chegar, que é a diamante, a gente não tem essa liberdade. Tem sim. E o importante de tudo isso, como aqui, até uma vez, Rex, num discurso que ele estava falando lá nos Estados Unidos, ele disse que aqui é conquista. O que você conquista em Forever, ninguém tira, porque foi mérito seu. Então, se o mérito da gente ainda está como gerente ouro, né? Mas que nós temos a liberdade para fazer mais, então isso é o que é importante. Como você, né, se dedicou mais, se empenhou mais, claro, as circunstâncias levam a isso, o que você acreditou, a sua fé, né, levou a isso e vai levar a muito mais. E nós torcemos por isso, sempre oramos por vocês e pela equipe, né, aqui há até pessoas que a gente não conhece, para que possam estar fazendo a mesma coisa e com os mesmos resultados ou mais, diferente um do outro, mas que estejam todos bens. Eu sempre descrevo esse histórico em Forever, é o seguinte. Tem pessoas que dizem, eu estou comemorando 40 anos de casado. Outros, comemorando 20. Outros 5, 10. Qual a diferença? É como você vive esse casamento. Não é o tempo juntos. É o como viver. Então, é só para descrever os anos que nós temos como gerentes nessa empresa. A felicidade que nós temos em compartilhar isso, viu, Adriano? Independente de qualquer coisa. Que forte. Foi forte, hein? Pois é, olha aí. Nossa linha ascendente, eles são gerente ouro líder, como bem falaram, né? Aí eles têm uma direta, e eles patrocinaram diretamente a eles, que é gerente sorry, que é a Elisete. A Elisete patrocinou o Adriano e a Clécia, que são safiras diamantes. Então, olha só, eles são gerente ouro, tá? E tem sorry, direto, e um safira diamante, casal de safira diamante. Mais uma vez, prova, como você bem colocou, foi muito louvável. É tudo isso para a pessoa entender, caramba, que é pura meritocracia mesmo. Né? E você vive muito bem, obrigado e muito feliz nesse negócio quando você faz com muito zelo e muito amor. Tá? Então, esse é o primeiro podcast com a linha ascendente. É uma honra, é um privilégio poderoso. Tá? Para quem está assistindo aí, pessoal, a gente tem rede espalhada pelo Brasil inteiro, fora do Brasil. Muitos nem conhecem, né? Acabaram de chegar, outros tem mais tempo, mas não conhecem. Tá aqui, ó, Osmar e Nalva, nossa linha ascendente, os responsáveis por um dia ter acreditado. Nós estamos aqui porque vocês acreditaram. Né? Senão nós não estávamos aqui. Nós não teríamos viajado os 4 continentes desse planeta, não teríamos vivido a vida que já vivemos. Como você falou, eu achei lindo o exemplo do casal, né? Não é só viver, eu tenho 20 anos de casado, 30 anos de casado, 10 anos de casado. Não, é como você viveu isso, cara. E o que a gente já viveu nesse negócio, eu tô com 19 anos, aqui tem 20 anos de negócio. Cara, é impressionante, não conseguimos ter palavras suficientes para descrever em tão pouco espaço de tempo. Mas é isso, você tá na dúvida, tá pensando? Meu irmão, minha irmã, por favor, tá? Nalva e Osmar, muito obrigado. Tô falando em nome da minha esposa também, a Josi Clécia. A Josi Clécia, né? Ela não tá aqui, mas ela queria estar aqui, mas não deu. Hoje a gente tá organizando um grande evento que vai acontecer em Maceió, enfim.
Nosso bebezinho também, o Adriano, enfim. Tá? Então, muito obrigado. Valeu, brigadão. Valeu. Ó, se inscreve no canal, cara. Assiste isso aqui tudinho. Assiste quantas vezes for preciso. Muitas palavras fortes para tocar na sua vida e as palavras têm poderes. Um forte abraço para você. Adriano Aristides no podcast Sistema Águia Dourada, voando alto com a linha ascendente Nalva e Osmar. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.